Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Aline Mello Bentegani, aqui do Vida Sistêmica. Alguns de vocês me ouvem no podcast para uma Vida Sistêmica lá no Spotify, nos canais do Google e do Anchor, né, para podcasts, mas alguns de vocês me veem aqui no YouTube também. É o mesmo arquivo aí, valendo para as duas coisas. Se você me segue lá no Vida Sistêmica, é porque você busca mais informações que possam tornar a sua vida mais leve, mais feliz através da visão sistêmica da vida, da visão integral da vida. Nesse mês de setembro, lá no Vida Sistêmica, no Instagram, a gente está falando sobre saúde sistêmica ou doença sistêmica, mas a gente está explicando como essas duas vertentes da saúde e da doença caminham juntas e como o nosso corpo físico e alguns outros que a gente vai falar agora tem um papel importantíssimo na questão das curas mas principalmente antes desse passo dos sintomas que a gente sente no nosso corpo, que são as mensagens dessas questões que vêm antes de nós e que se transformam via de regra numa doença se não recebemos essas mensagens, se a gente não entende o que o nosso corpo está tentando nos mostrar. Bom, a primeira coisa de hoje, né, sobre nesse podcast, nesse vídeo, cujo tema é as multidimensões da doença em nós. A gente primeiro precisa lembrar um ponto muito importante, que é através das doenças e dos sintomas que nós, seres humanos, acessamos o que a gente tem de mais profundo em nós. Obviamente, se tudo fosse uma mil maravilhas, se a gente nunca pegasse nenhum resfriado, se a gente não tivesse nenhum momento de debilitação, nossa vida seria plena. Se a gente não tivesse nenhum momento de ansiedade, de doenças mentais, psíquicas, psicológicas, nossa vida seria da plena. Isso não existe com nenhum de nós. O nosso corpo físico, ele é um canal, ele é um portal que nós usamos inconscientemente, mas algumas vezes conscientemente, para acessar o que a gente precisa curar em nós. E aí sim, nas multidimensões. Quando a gente fala do nosso corpo físico e de sintomas, por exemplo, que a gente pode ver no nosso sintoma, um roxo, uma alergia, uma hérnia de disco, uma dor de cabeça, quando a gente pode efetivamente sentir no nosso corpo material, ela é apenas uma das dimensões da nossa existência, do nosso ser, né? Ela é a materialização da concepção do nosso nascimento, mas, porém, é algo muito perene, né? É muito frágil. Nosso corpo, ele nasce, vive, morre e se decompõe. Então, ele é apenas um veículo, mas e o que acontece então com tudo que a gente vivencia através desse corpo físico? O que acontece quando a gente morre? Tudo isso que a gente viveu vai para onde, né? É no corpo que nós vamos vivenciar as dinâmicas mais profundas do nosso sistema, como indivíduo, mas também como coletivo. Todos os problemas que acontecem, todas as questões de dificuldade que existem no meu relacionamento amoroso, no meu relacionamento com os meus amigos, no meu relacionamento com os meus pais, no trabalho, todas as questões que eu vivo como ser humano na minha existência, elas são materializadas neste corpo físico aqui, onde eu posso pegar. Agora, isso não quer dizer que esse corpo físico é feito apenas deste sintoma material. Nós temos aí 4 dimensões trazidas pela visão sistêmica, onde a doença ou a saúde, obviamente, atua. São eles: o nosso corpo fisiológico, sim, né? Os órgãos, a pele, o cabelo, o rosto, a boca, tudo que a gente tem materializado. Nós temos o nosso corpo e a nossa dimensão psicológica, que é a nossa mente, como ela trabalha, os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Nós temos o nosso corpo sistêmico, que é
esse nosso movimento em relação aos nossos familiares, à nossa história, aos nossos ancestrais, as nossas lealdades a esses fatos que aconteceram com pessoas do nosso sistema, do nosso convívio. E a gente tem, além de tudo, o campo espiritual. De novo, quando eu falo do campo espiritual, eu não estou falando sobre uma questão de religião, mas eu estou falando sobre uma questão de humanidade, de planeta, de coletivo acima da nossa família. É um degrau acima da nossa família. E obviamente que quando algo é vivido nesses outros corpos, nessas outras dimensões, o nosso corpo físico vai sofrer. Então, eu vou dar um exemplo muito fácil de vocês entenderem. Algumas doenças, alguns sintomas, mas que viraram doenças, como, por exemplo, confusões mentais, ansiedade, os transtornos alimentares, eles chegam à realidade, eles são efetivamente uma doença, mas o que ocasionou isso muitas vezes está na esfera sistêmica. Um abuso, um assassinato, um distanciamento dos pais, causa no meu corpo físico algo que vai me fazer resgatar, voltar nessa questão sistêmica em algum momento para que isso seja resolvido e aí eu possa olhar para a cura. Quando todos nós, como humanidade, somos acometidos por uma pandemia, como a Covid-19, há pouquíssimo tempo atrás, onde todos nós estamos no mesmo barco, a gente consegue saber muito pouco sobre essa doença. O globo terrestre é devastado por um vírus mortal, todos nós nos conectamos a essa fragilidade do ser humano perante a natureza e como isso é visto através do nosso corpo, dos sintomas e, obviamente, das mortes das pessoas que desencarnaram, né? Então, o corpo e as suas 4 dimensões, fisiológica, psicológica, sistêmica e espiritual, estão a serviço da vida, né? Mas também dessa cura da nossa história, da nossa existência. Estou aqui com o meu roteiro para eu não me perder. E uma coisa interessante de se a gente pensar nessa visão e nessa linha de raciocínio, que ela não é uma linha de raciocínio tão disruptiva, mas é uma linha de raciocínio que a gente pouco para pensar, é que o que acontece então com todo esse aprendizado, com toda essa energia que hoje habita o meu corpo físico, que faz com que eu não seja um ser inanimado, que dá a vida em si, o que faz essa energia quando eu morro, quando o meu corpo físico e essa dimensão física se acaba? Se a gente está falando que nós somos seres de 4 dimensões, fisiológica, psicológica, sistêmica e espiritual, quando o fisiológico vai embora, o que acontece com as outras 3? Para onde vai parar essa energia? E é isso, exatamente essa energia, essas outras energias que a gente acessa através de um atendimento, por exemplo, de constelação familiar. E eu vou ser mais específica do que isso. A gente acessa, se a gente prestar muita atenção, se a gente abrir os nossos radares, eu falo muito isso para os meus clientes, que a gente consegue acessar essa energia sutil das outras esferas das nossas dimensões no dia a dia, numa intuição, num calafrio, numa percepção que a gente não consegue muito racionalizar e pensar, né? O nosso campo energético, que são essas outras dimensões do nosso ser, que não o físico, captura informações de diversas formas, que não a racionalidade, que não pelo nosso consciente, através do sentimento, das emoções, das reações automáticas do nosso corpo, que a gente não consegue, às vezes, entender. Aliás, uma coisa muito importante, eu deixo isso para vocês passarem a perceber, o nosso corpo entende e sente as reações, os estímulos dessas dimensões muito, 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 muito mais rápido do que a nossa mente. Através de dores, através desses sinais, e eu vou dar
um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Desde que eu comecei a pensar sobre isso, eu estou muito mais ligada, muito mais esperta sobre as reações que eu percebo no meu corpo. E esses dias eu estava num lugar e vi uma pessoa que eu não conheço direito, não tenho nenhuma intimidade, mas é uma pessoa que às vezes me cumprimenta, às vezes não me cumprimenta, às vezes faz de conta que me conhece, às vezes finge que não me conhece. E isso me intriga, porque isso é muito diferente de mim, da minha personalidade, enfim. Nesse dia específico, onde novamente eu vi essa pessoa, quando eu olhei para ela e o olhar dela bateu com o meu, isso a gente vê muito na constelação, né? Quando a gente troca esse olhar muito íntimo, o meu coração disparou. Eu senti uma arritmia no meu coração, muito rápida, foi segundos, mas eu estava atenta e percebi que essa nossa troca de milésimos de segundo causou isso em mim. O que isso quer dizer? Eu vou ter que investigar mais, até porque eu tenho pouca intimidade e vivência com essa pessoa. Mas o nosso corpo, quando eu te dou esse exemplo, é para te dizer que o nosso corpo é infinitamente mais rápido que a nossa mente. Ele reage antes, para que a gente possa entender e tomar consciência. Essa é a grande virtude, essa é a grande finalidade da gente sentir no nosso corpo as coisas antes do que a gente sente na mente. Porque aí a gente não tem como fugir. A mente a gente vai ficar achando, vai ficar divagando. O corpo não. O corpo ele é automático. Bom, tá aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, desse entendimento. Para quem está lá no Clube da Vida, que é a parte de assinantes, dúvida sistêmica, eu vou fazer essa aula na semana que vem com representação de bonecos. Hoje já aconteceu uma, eu já postei lá, muito boa, muito legal, com os bonecos e foi sensacional, todo mundo gostou. Deixa o seu convite para você ir lá para o @Vida Sistêmica, fazer parte do Clube da Vida, que é a assinatura R$ 7,90 por mês de conteúdos ainda mais profundos e exclusivos para você. E me manda lá também no direct, nas caixinhas de pergunta, a sua questão sobre saúde sistêmica para a gente conversar, tá bom? Um beijo, nos vemos na próxima. Até!